E aí, violeiro, seja muito bem-vindo. Eu fico feliz demais em ter você aqui. Meu nome é Patrick Antunes, eu sou professor de violão e essa é a primeira de uma série de 4 aulas apoiada pelo edital Paulo Gustavo. E essas aulas têm o objetivo de te ajudar a dar os primeiros passos no violão e te ajudar a aprender a tocar os primeiros acordes, os primeiros ritmos e as primeiras músicas. E essa primeira aula será exatamente nesse formato digital, onde vamos tratar dos fundamentos do violão. E eu escolhi exatamente este formato para que você possa assistir quantas vezes precisar e fazer suas anotações. Bora começar? Então essa primeira aula tem o objetivo de te ajudar a dar os primeiros passos e te ajudar a entrar no universo da música através do violão. Lembrando que é um projeto apoiado pelo edital Paulo Gustavo, tá certo? Vamos seguir aqui? Bora para o primeiro assunto, que é sobre modelos de violão. Um dos primeiros modelos de violão que a gente tem é exatamente esse modelo aqui, que é o violão clássico, onde ele é composto por cordas de violão de nylon e tem exatamente essa estrutura aqui, ó. Esse modelo é um modelo que vem da Europa, lá da Espanha, mais ou menos do século XVI, e posteriormente a gente vai ter esse modelo aqui, que é o violão de aço. Esse já é um modelo mais contemporâneo, ele foi construído nos Estados Unidos, e é um modelo que também, assim como o violão clássico, ganhou o mundo inteiro e vai fazer parte de importantes momentos da história da música. Uma das principais diferenças que a gente vai ter entre esses modelos aqui é exatamente as cordas, né? A afinação vai ser a mesma, a quantidade de cordas em princípio serão as mesmas, então o que vai mudar é exatamente as cordas, o que influencia na tocabilidade, influencia também na sonoridade dele, e não tem nem melhor nem pior, é uma questão de gosto e a questão de contexto musical também, tá certo? Tem bastante diferença na questão de construção interna. Então o violão de nylon é um pouco mais frágil com relação ao violão de aço, no sentido de que essa parte aqui da frente, ó, a gente chama de tampa, essa primeira parte aqui, ele vai precisar de construções diferentes para conseguir ter uma boa projeção de som. Geralmente os modelos clássicos, eles não são tão diferentes de modelos um do outro. Geralmente eles têm uns tamanhos já específicos. O que costuma mudar é a questão da matéria-prima, né, da madeira. E isso vai interferir sempre diretamente no som, né, na projeção desse som e assim por diante. Mas a estrutura, de forma geral, costuma seguir o mesmo padrão. Ao longo da história, vai surgindo alguns modelos diferentes de violão de aço. Então aqui a gente pode ver alguns dos principais, que é exatamente esse modelo jumbo, que é exatamente o violão que eu tô aqui, ó. Tá? O da foto ali é o meu violão, certo? Este é um dos maiores modelos de violão que a gente vai ter, mas temos outros aqui como o OM, por exemplo, que ele é um pouquinho menor, e também o modelo Folk, que também é um dos maiores modelos de violão que a gente tem, tá? É quase do tamanho do jumbo. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas pra que tantos modelos, né? Bom, aqui temos 3 modelos, mas você vai encontrar muitos mais modelos, né? Principalmente se tratando de modelos construídos por luthier. Luthier é o profissional responsável por construir e por dar manutenção em instrumentos, principalmente instrumentos de cordas. Mas no caso de violões industrializados, construídos em massa, é comum eles manterem um padrão. Bom, todos esses modelos aí, tanto o violão de aço quanto o violão de nylon, né, esse violão clássico, todos eles por padrão vão ter 6 cordas, mas tem violões com muito mais cordas, que é o exemplo aqui desse violão aqui, que é o violão 7 cordas. É um violão muito usado na música brasileira, no choro, no samba e assim por diante. E músicos como o Yamandu Costa, por exemplo, que é um músico brasileiro, gaúcho, ele é responsável por levar esse instrumento para o mundo inteiro e é um dos maiores violonistas que a gente tem atualmente. Este modelo em específico tem 7 cordas, mas é comum você ver violões com 10 cordas, com 11 cordas e até mesmo com 12 cordas. Mas no caso desses violões com 12 cordas, por exemplo, não é que você vai precisar de 12 dedos para tocar esse violão. No caso desses modelos, você vai tocar sempre em pares. Deixa eu mudar aqui para você ver, ó. Bom, aqui temos um violão de 12 cordas. E perceba, se você olhar bem de pertinho, elas estão bem juntinhas, né? Então, quando você vai tocar ele, é quase impossível você tocar só uma corda, né? Automaticamente você acaba pressionando sempre 2 cordas, que é o mesmo caso da viola caipira e tantos outros instrumentos que seguem esse mesmo padrão. E aí você deve estar se perguntando, professor, qual é o melhor modelo? Gente, não tem nem melhor nem pior. Cada instrumento e cada modelo, cada madeira vai te servir para uma coisa muito específica. Então, se você quer tocar um samba, uma bossa nova, música erudita, assim por diante, eu sugiro que você toque com violão de nylon, ele vai te servir muito melhor. Agora, se você quer tocar um pop ou até mesmo um rock, um violão de aço vai te servir muito melhor. Então, a escolha do instrumento vai muito de encontro com o que você gosta e com o que você vai tocar no seu dia a dia. Partes do violão. Bom, vamos lá. De forma bem resumida, o violão vai ter basicamente 2 partes principais: o corpo e o braço. O corpo é essa caixa de ressonância, que ela é responsável por gerar o som e projetar o som através da boca, certo? Então, corpo, boca. Aqui a gente vai ter o cavalete, que é uma das principais peças que conecta a corda, que está com o braço,
e a caixa de ressonância. Então ele junta essas partes para que possa vibrar a caixa de ressonância e projetar o som. E essas peças que são responsáveis por prender a corda do violão. Mas no caso de violões com corda de nylon, essa estrutura toda aqui pode mudar. Vou pegar um violão de nylon para você dar uma olhada. Aqui dá para perceber bem a diferença no local onde as cordas são presas. Ó. Perceba, a corda de nylon geralmente precisa dar um nó. Alguns modelos de corda ela vem com uma bolinha aqui na ponta, então você só encaixa ela aqui e não precisa dar esse nó, tá? Mas a estrutura aqui muda um pouquinho. Mas todo o resto é a mesma peça. Aqui a caixa de ressonância, aqui o cavalete e aqui o rastilho. Seguindo aqui na estrutura do violão, aqui a gente vai ter o braço. E esse braço, ele vai ter essas casas aqui, ó, que são subdivididas por esses ferrinhos aqui que chamamos de traste. Então aqui a gente vai ter a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. A mesma coisa também vai acontecer no violão de aço. Aqui ainda temos um nut, que é essa pecinha branca, mesma coisa no violão de aço. E no final do braço a gente vai ter a mão do violão, mas o pessoal também chama de head, que é uma palavra em inglês, que traduzido em português fica cabeça. Aqui nessa estrutura do violão, teremos essas peças aqui, ó, que são chamadas de tarraxas. E elas são responsáveis por afinar o violão e manter ele afinado. E essa estrutura também vai variar de um violão de aço para um violão de nylon. E aqui você pode perceber bem, né? Como muda bastante essa estrutura. Em violão de aço é bem comum que você veja assim, mas pode variar também. E nós também temos aqui as cordas do violão, que são numeradas de baixo para cima, tá? Aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Nesse primeiro momento, o que é importante que você decore? Que as cordas do violão são numeradas de baixo para cima. Que as casas do violão são numeradas a partir daqui, ó. Primeira, segunda, terceira e assim por diante. É importante que você decore isso porque é uma comunicação que vamos repetir bastante vezes ao longo do curso. Beleza, professor? Vi vários violões com 12 cordas, com 7 cordas, violão de aço, violão de nylon, mas qual é o melhor violão para eu começar? É muito comum no início você ouvir o pessoal falando que um violão de nylon é muito melhor para começar em relação ao violão de aço. E tem um porquê disso. O violão de nylon em relação ao violão de aço, a tocabilidade dele ao pressionar as cordas é muito mais confortável. Então no violão de nylon é mais comum que você consiga fazer os acordes com mais facilidade e também evita algumas lesões. Porém, o mais importante não são as cordas de aço ou corda de nylon. O mais importante é a regulagem do instrumento. Independente do valor do seu instrumento, independente se é corda de aço, corda de nylon, independente da madeira dele, independente se ele é novo ou usado, o que é mais importante é a regulagem desse instrumento. Porque é muito comum no início o aluno fazer alguns acordes e sair um som meio estranho, e ele achar que o problema está com ele ou é porque ele iniciou num violão de aço, mas na verdade é um instrumento desregulado. O instrumento não está adequado para você iniciar seus estudos. Mas professor, como ter certeza se meu violão está adequado para eu iniciar nos meus estudos? É fundamental que você leve o seu instrumento, independente se ele é novo ou se ele é usado, para um luthier. Bom, o que o luthier vai fazer? Lembrando que ele é o profissional responsável por construir e por dar manutenção no instrumento. Então, entre diversas coisas que ele vai estar olhando no seu instrumento, ele vai estar olhando se as cordas estão legais, se as cordas são adequadas para o seu instrumento, se a distância das cordas está numa altura legal e confortável para você conseguir tocar e não se lesionar, se ele está afinando, se as tarraxas estão legais, entre diversas outras coisas. Então é fundamental que você leve seu instrumento para um profissional, repito, independente se é novo ou não, para que ele consiga ver se ele está adequado para você iniciar seus estudos, tá? O valor vai variar de região para região, de profissional para profissional, mas uma regulagem bem feita vai custar em torno de R$150 mais o valor das cordas. E eu reforço e super recomendo que você faça isso, porque vai facilitar e muito a sua caminhada no violão. Professor, não conheço nem o luthier e nem sabia da existência desse profissional até esse exato momento que eu faço. Provavelmente, próximo à sua casa deve ter alguma loja de instrumentos musicais e com certeza eles devem ter algum profissional para estar indicando. Mas professor, eu também não tenho condições de pagar um luthier, o que eu faço? Bom, nesse caso, com certeza você conhece algum músico que toca há bastante tempo. Então ele vai olhar, vai dar uma tocada e de repente até faça alguns ajustes para você. Mas professor, eu também não conheço ninguém que toca violão. Então você tem mais duas opções. Provavelmente próximo à sua casa deve ter um restaurante ou algum bar que tem música ao vivo ou até mesmo alguma igreja. Lá com certeza tem alguém que toca violão e vai poder te dar todas as orientações. Mas eu insisto que você leve no luthier, que é a pessoa mais adequada para estar fazendo isso. Seguindo aqui, reforçando qual é o melhor violão para você. Bom, primeiramente, o melhor violão é o violão que você tem, é o violão que você tem condições de comprar. Agora, se você ainda não tem instrumento e deseja investir num, eu recomendo que você compre exatamente este modelo aqui, ó, que é o Giannini Start N14. É um excelente instrumento para estudante e ele tem tudo que você precisa nesse primeiro momento. Um instrumento confortável para tocar, que tenha um som ok e que principalmente afine. E a corda que eu sugiro para você comprar é exatamente dessa marca aqui, ó, Nig, que é uma marca brasileira. E essas cordas terão várias tensões. No caso de violão de nylon, eu sugiro que você compre uma tensão média.
e no caso de violão de aço, a tensão 0,10, que são tensões bem confortáveis para quem está iniciando, e com o tempo você pode testar outras marcas, outras tensões e assim por diante. Uma dúvida bem comum de quem está iniciando é exatamente como segurar o violão. Nesse primeiro momento, você terá basicamente duas formas para segurar. Então, uma onde você apoia o violão na perna direita, fica exatamente dessa forma que eu estou segurando, e outra onde você apoia o violão na perna esquerda, tá? Geralmente quem apoia o violão dessa forma aqui é o pessoal que toca uma música erudita, mas nada impede de você também segurar o violão assim. Inclusive, para quem está iniciando, costuma ser bem confortável essa tocabilidade, tá certo? Porém, o mais importante é que você teste, tá? Geralmente a galera do popular, que toca rock, samba, enfim, sertanejo, geralmente eles seguram exatamente assim, tá? Você também tem a possibilidade de segurar o violão em pé, colocando a correia aqui, enfim. Mas para quem está iniciando é melhor realmente estudar sentado e se acostumar primeiro com a tocabilidade, dominar bem as técnicas básicas e depois você experimenta outras posições. Agora voltando no assunto sobre cordas de aço e cordas de nylon, uma pergunta bem frequente que eu recebo é: professor, posso colocar cordas de aço no violão construído para cordas de nylon? E a resposta é não. Lembra quando eu falei sobre a estrutura do instrumento? Bom, um violão de aço ele tem uma estrutura muito mais reforçada, principalmente nessa parte aqui do tampo, que é uma das principais partes do violão, porque a ação das cordas puxando o tampo para cá, ou seja, tentando quebrar o violão aqui, né? Tanto nessa parte aqui quanto a parte do braço, no violão de aço pode passar até mesmo de 100 kg. No caso de violão de nylon, numa tensão média, vai ficar em torno de 45 e 50 kg. Então, uma diferença bem grande. Então, se você colocar cordas de aço no violão de nylon, o que vai acontecer com o tempo? Vai soltar o tampo ou até mesmo o cavalete. Então, você vai prejudicar o seu instrumento. Por isso, eu recomendo que você não faça isso. Mas e o contrário, professor? Eu posso fazer? Pegar a corda de nylon, colocar no violão de aço? Bom, você não vai prejudicar a estrutura do seu instrumento. Não vai quebrar o violão, porque a tensão da corda é muito menor. Porém, como a estrutura desse violão é um pouco mais reforçada, o que vai acontecer é que você não vai conseguir uma projeção que esse violão poderia ter se tivesse a corda de aço, tá? Então, o violão vai ficar mais confortável para tocar, principalmente aqui na mão esquerda, né? Vai ficar com a tocabilidade mais acessível, porém você não vai tirar tudo que seu instrumento pode oferecer. Mas por fins didáticos, para você que está iniciando, se você perceber que fica mais confortável, tudo bem, você pode colocar a corda de nylon no violão de aço, mas, repito, a questão da projeção vai mudar bastante, tá? E se você for fazer isso, eu recomendo que você leve no luthier para que ele regule o braço de acordo com a tensão da corda.